como foi sofrer um aborto e como foi a minha experiência durante essa perda. Meu nome é Regiane e hoje eu vou falar para vocês como eu me senti quando eu perdi o meu bebê e como foi que Deus me confortou. Primeiro de tudo, se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está precisando. E não se esqueça também de ativar o sininho de notificações. Um dos meus maiores sonhos, mesmo antes de me casar, sempre foi ser mãe. Eu acredito que é o sonho de muitas mulheres. E assim que nós nos casamos, nós esperamos um tempo, né? Porque eu não queria engravidar de imediato. E após alguns anos, uns 2, 3 anos de casado, nós decidimos que era hora de ter um bebê. E aí nós começamos as tentativas para que eu pudesse engravidar. Só que conforme o tempo foi passando, eu percebia que eu não conseguia engravidar. E é muito difícil quando você está nessa tentativa. Eu lembro que aos poucos eu fui ficando mais ansiosa. Conforme o tempo foi passando, assim que eu sentia que eu podia estar grávida, acontecia alguma coisa, alguma desconfiança, eu já corria para poder fazer o teste. E infelizmente chegou uma época que eu acho que acabei fazendo vários testes para saber que eu estava grávida ou não. E uma das minhas maiores decepções era sempre quando eu pegava o resultado, porque para minha tristeza sempre dava negativo. Eu confesso para vocês que eu cheguei no momento que eu comecei a sentir uma tristeza muito grande. Nossa, uma tristeza tão grande começou a tomar conta de mim e eu, dentro de mim, pensava, nossa, será que o problema sou eu? Será que sou eu que não sou capaz, né, de gerar uma criança? Será que eu não vou conseguir? E aí as minhas amigas, eu lembro que começaram a engravidar, começaram a ter seus filhos e eu não conseguia. Só que eu percebi que eu estava entrando numa fase que o desespero estava querendo tomar conta de mim. Porque eu comecei a me cobrar muito, a me culpar por não poder ser mãe, não poder conseguir gerar um filho. E aí eu coloquei nas mãos do Senhor, eu falei, Senhor, me dá força, né? Se é a tua vontade, se é o teu querer, me ajude e me faz descansar, né? Me dá forças para passar por esse processo. Porque era uma promessa de Deus para minha vida que um dia eu seria mãe, que eu geraria uma criança. Só que muitas das vezes a ansiedade, muitas pessoas falando, quem sabe para você, olha, você não vai ter um filho, aquela pressão das pessoas te cobrando, junta com todo o misto de sentimentos que existe dentro de nós mulheres, né? E a gente acaba se cobrando demais. Eu lembro que quando eu passei pela médica na época, né, para saber, né, se realmente eu tinha algum problema, alguma coisa, ela me disse que tudo mexia, né, tudo impedia de você engravidar. Talvez se você ficasse muito ansioso, você ficasse muito preocupado com aquilo, e que era para mim deixar acontecer naturalmente, que eu tinha que me desligar um pouco, que no momento certo isso ia acontecer. E foi o que eu fiz. Eu coloquei em oração, coloquei diante de Deus e falei, Deus, me faz descansar. Porque não é fácil. Quando você tem um sonho, uma vontade, as mulheres que sonham em ter filhos, as mulheres que sonham em ser mães e ainda não conseguiram, vão entender qual foi o sentimento que eu tive naquele momento. Mas eu resolvi descansar e coloquei em Deus. E realmente Deus, Ele acalmou meu coração. Ele tirou aquela ansiedade, Ele tirou aquele desespero de querer ser mãe, de querer engravidar naquele momento. Eu sabia que Deus tinha o melhor para mim, eu sabia que no momento certo Ele ia fazer acontecer. E eu confesso para vocês que eu até me esqueci disso. Eu fui viver a minha vida, graças a Deus, Deus me deu muita alegria. Eu sempre fui uma pessoa muito feliz e aquilo já não me incomodava. Eu não ser mãe naquele momento, eu não ter conseguido ser mãe ainda, aquilo já não era um peso para mim. Eu consegui lidar bem com isso após colocar nas mãos de Deus. E Deus me fez entender que no momento certo tudo aconteceria. O tempo passou e eu confesso para vocês que me esqueci disso, não tentei mais engravidar, deixei nas mãos de Deus. E aí quando chegou o ano de 2022, em julho mais ou menos, eu lembro que eu comecei a sentir muito enjoo, eu comecei a sentir muita cólica, só que eu também estava tendo sangramento. Então jamais passou pela minha cabeça a hipótese de uma gravidez. E aí, conforme os dias foram passando, aquele sangramento ele não parava, aquela dor não parava.
Pelo contrário, eu lembro que a cólica começou a aumentar cada vez mais. E houve um episódio, quando eu estava sozinha na minha casa, que durante o banho eu comecei a perder muito sangue. Para vocês terem ideia, eu fiquei com muito medo porque eu comecei a perder os sentidos, eu comecei a ficar tonta. E aí eu lembro que a única coisa que me veio na cabeça, que me veio naquele momento foi: Senhor, me dá força, me ajuda. Não me deixa não me deixa desmaiar aqui dentro, não me deixa acontecer nada comigo aqui dentro de casa sozinha. E aí Deus me deu uma força que eu consegui ir até o quarto e consegui me deitar. Só que aquela dor, aquela cólica não passava e eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. A primeira coisa que passou na minha cabeça é: eu devo estar doente, eu devo estar com alguma doença, devo estar com alguma hemorragia. E jamais eu me liguei que poderia ser uma gravidez ou outra coisa. E aí eu contei, para as pessoas mais próximas de mim: olha, estou tendo muito sangramento, para minhas amigas mais próximas. E elas falam: não, você tem que passar pelo médico, marca o médico para entender o que está acontecendo, né? E eu marquei a ginecologista para passar com ela para que ela pudesse me examinar, porque é muito importante você também ter o acompanhamento de um profissional. E assim que eu cheguei, eu me lembro na consulta, quando eu passei por ela, eu expliquei para ela que eu estava tendo muita cólica, que eu estava tendo muito sangramento. E ela me perguntou: mas você já fez um teste de gravidez? Eu falei: não, porque para mim era normal. Se eu estava tendo cólica, estava tendo sangramento, significava que a minha menstruação estava normal. Então, para mim, na minha cabeça, não era uma gravidez. E aí eu me lembro que ela me disse, assim, foi muito clara e foi muito direta comigo. Ela me disse assim: olha, você vai fazer um teste de gravidez e se der positivo, você vai direto para o hospital, porque você está tendo um aborto. Aquilo foi para mim como se fosse uma facada entrando dentro de mim. Porque primeiro, que eu não estava esperando que eu estivesse grávida. E segundo, isso era um sonho para mim. Ser mãe sempre foi um sonho para mim. E como que de repente aquele sonho que há muito tempo, eu queria, e de repente eu tinha deixado tudo nas mãos de Deus e estava descansando, e quando finalmente aconteceu, como eu estava perdendo? Eu me lembro que eu me segurei na frente dela. Quando eu saí da sala dela, eu contei pro meu marido e eu entrei em choque naquela hora. Eu entrei em desespero. Eu lembro que eu comecei a chorar e eu não conseguia lidar com aquela situação. Eu falei assim: eu vou fazer esse exame, Até comentei com meu marido naquele momento: vamos fazer esse exame. E por dentro de mim, do fundo do meu coração, eu falava: Deus, não deixa eu estar grávida. Deus, não deixa dar positivo esse exame. Porque eu sabia que se desse positivo, era porque eu estava tendo um aborto. Isso significava que o meu sonho naquele momento estava morrendo, que eu estava perdendo uma das coisas que eu mais tinha pedido para Deus, uma das coisas com a qual eu mais tinha sonhado. E eu lembro que nós esperamos o resultado do exame ficar pronto. Assim que o resultado ficou pronto, naquele mesmo dia, depois do almoço, quando eu peguei o resultado e quando eu vi que tinha dado positivo, eu falei: meu Deus do céu, eu estou tendo um aborto. Eu não podia acreditar que aquilo que eu mais tinha pedido para Deus estava morrendo. E aí nós fomos para o hospital. Eu lembro que quando cheguei lá eu estava com bastante dor. O ginecologista que estava de plantão, ele me avaliou, me examinou naquele momento e falou: olha, a princípio está tudo normal. O seu útero ele não abriu, então a princípio está tudo normal. É normal algumas mulheres ter sangramento no começo da gravidez. Não é normal que esse sangramento continue. Vamos ficar analisando, Se realmente continuar esse sangramento depois de 7 dias, daí você retorna novamente. E aí eu lembro que eu fiquei um pouco feliz naquele momento, porque então significava que ainda tinha uma esperança. Ele não falou para mim: olha, realmente é um aborto. Ele ainda me deu alguma esperança. E quando eu saí do consultório dele, eu lembro que eu fui para casa e sempre quando eu chegava em casa eu falava: ai meu Deus, faz parar esse sangramento. Faz parar esse sangramento, Que não seja o aborto, que essa criança esteja bem dentro de mim, que ela esteja saudável, que ela esteja com vida. Só que o sangramento não parava. E por mais que ele tivesse diminuído um pouco, ele não parava. E aí eu lembro que ela pediu também, o médico pediu também uma ultrassom, para saber como que estava. E o dia de eu fazer essa ultrassom, aconteceu de eu ter dores muito fortes. Eu não conseguia uma posição na cama que tirasse aquela dor. Se eu deitasse de lado, eu sentia dor. Eu não conseguia ficar sentada. Eu estava perdendo a cor de tanta dor que eu estava sentindo.
E aí eu lembro que eu falei assim, meu Deus do céu, me dá força, me dá força. Era a única coisa que eu pedia para Deus naquele momento. E antes de ir fazer a ultrassom, eu lembro que eu fiz uma oração para Deus, porque eu sabia que na ultrassom iria mostrar como se a criança estava bem, se não estava, se realmente estava acontecendo o aborto. E eu falei, Deus, eu entrego nas tuas mãos essa criança. Se for para essa criança vir ao mundo saudável, com vida, que o Senhor permita. Mas se não for, Senhor, se for para essa criança sofrer, não permita, o Senhor pode levar. Eu coloco nas suas mãos, eu entrego nas suas mãos. Porque o Senhor tem o melhor para mim, o Senhor sempre cuidou de mim, eu tenho certeza que se o Senhor permitir, o Senhor vai me fortalecer. E eu falei, Deus, a única coisa que eu te peço é que se realmente o Senhor for levar essa criança, que o Senhor me dê forças. Porque eu não sei como que eu vou suportar isso. Principalmente por ser uma coisa que eu queria há muito tempo. E aí nós saímos, eu fui para a clínica para poder fazer o ultrassom. E assim que nós fizemos lá, a médica realmente falou para mim e confirmou. Falou, olha, você infelizmente teve o aborto, está no processo final. É normal acontecer isso com muitas mulheres, principalmente na primeira gravidez. Mas tenho certeza que mais para frente você vai engravidar, vai dar tudo certo. E aí eu me lembro que na frente dela eu fiquei quieta, não falei nada. Mas assim que ela saiu da sala, eu fiquei sozinha na sala, eu já comecei a chorar. E eu falei, Deus, me dá força, porque eu precisava sair daquela clínica, né? Eu precisava ir para minha casa e pelo menos na frente das pessoas eu precisava estar forte. E eu pedi, Deus, me dá força. E eu lembro que assim que eu cheguei no carro, quando eu contei para o meu marido, eu desabei chorar. Falei, meu Deus, né? Eu realmente estou tendo um aborto. E eu não sabia o que fazer, eu não sabia como lidar com aquela situação. E eu sempre fui uma pessoa que, pelo menos as minhas dores, eu não sou uma pessoa que fica contando muito para outra pessoa. Eu sempre, qualquer coisa que aconteceu comigo, qualquer tristeza, desânimo, eu sempre conto para Deus. Não sou aquela pessoa que fala para um ou fala para outro. Todas as minhas tristezas e angústias eu coloco diante de Deus. E aí eu lembro que quando eu cheguei, quando eu estava durante todo o trajeto até a minha casa, eu fui chorando, né? Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como reagir, eu não sabia como que ia ser a minha vida a partir daquele momento, como que eu ia me levantar de mais essa perda que eu tinha tido, né? Porque eu já tinha sofrido 2 grandes perdas na minha vida. Eu já tinha perdido meu irmão, já tinha perdido minha mãe. Inclusive, se você ainda não viu esse vídeo, você confere depois na minha playlist assim que terminar esse vídeo, que eu tenho certeza que assim como Deus me fortaleceu, Ele também vai te fortalecer. E eu, naquele momento, eu só pensava, Senhor, mais uma perda para minha vida. É mais uma coisa que eu estou perdendo. Como que eu vou lidar com tudo isso? Como que eu vou passar por isso? E assim que eu cheguei em casa, eu me lembro de vir na minha cabeça para mim colocar no YouTube e colocar um louvor. E eu coloquei aquele louvor para tocar, só que geralmente quando você vai escutar algum louvor no YouTube, né, acaba um hino, geralmente tem aqueles anúncios, ou durante o hino mesmo, durante o louvor, ou qualquer música que você estiver escutando, tem aqueles anúncios. E eu lembro que quando eu coloquei, que meu marido foi tomar banho e eu fiquei sozinha na sala e coloquei um louvor, né, porque eu tava com o coração muito, muito apertado. Eu não sabia o que fazer. E aí eu lembro que o louvor começou a tocar e Deus começou a falar comigo. Parece que tudo que eu estava passando naquele momento, o louvor estava falando. E aí começou a tocar um louvor atrás do outro, sem eu escolher. E Deus ia falando durante os louvores que estava dando força, que Ele estava cuidando, que tinha um propósito para tudo. E eu falava, meu Deus do céu. E naquele momento eu comecei a chorar, mas eu senti como se uma brisa entrasse dentro da minha casa, como se o Espírito Santo estivesse me abraçando, entrando dentro do meu coração e tirando toda a tristeza, toda aquela dor que eu estava sentindo. E eu falei, meu Deus, que coisa sobrenatural que está acontecendo, porque eu estava muito triste e eu não sabia como que seria a minha vida. Mas naquele momento eu senti como se Deus estivesse me tocando e foi uma coisa assim tão de Deus mesmo, tanto que quando meu marido saiu do banho, eu contei para ele, aquela pessoa que saiu do consultório, aquela pessoa que saiu da clínica, desesperada, em prantos, sem saber o que fazer, agora estava em paz, estava serena. E eu falei, meu Deus, é só o Senhor que pode fazer isso comigo. E aí Deus me fez entender que Ele tem o controle de todas as coisas, Ele tem um propósito para todas as coisas.
E eu coloquei o controle da minha vida nas mãos de Deus. Então, naquele momento, quando eu sofri aquela perda, eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos, o Senhor tem o controle da minha vida. E eu sei que se for a tua vontade e que se for o teu querer, o Senhor vai me permitir ser mãe um dia ainda. E depois desse dia, depois que o Senhor me confortou, depois que o Senhor me consolou durante essa dor que eu estava sentindo, eu lembro que conforme os dias foi passando, eu até fui para trabalhar, né, os outros dias, e as pessoas falavam, você tá bem? Eu falei, eu tô bem. Ela falou, nossa, mas muitas falavam para mim assim, nossa, mas como que você tá lidando com tudo isso? Como que você está sendo forte diante disso que você acabou de passar e você está aqui, você está trabalhando, você está conseguindo fazer as coisas? E a única coisa que eu podia falar é Deus. Eu não sou forte. A Regiane que vocês veem nesse vídeo não é uma pessoa forte. Eu sou ser humano como qualquer um. Só que a diferença é que eu entreguei o controle da minha vida para Deus. E Deus, Ele, como sempre, Ele tem cuidado de mim. Ele tem curado as minhas feridas. Ele tem me sustentado, Ele tem me fortalecido e Ele tem me consolado. Como em todas as perdas que eu tive, o Senhor esteve comigo, Ele me fortaleceu, Ele me consolou. Quando eu perdi o meu bebê, Ele também me consolou. E se você me perguntar assim, Regiane, como que você está hoje? Hoje eu estou em paz. Eu não vou falar para vocês que não acontece de chegar um dia ou outro e vir aquela lembrança na minha cabeça e eu falar, puxa, né, eu realmente perdi um bebê, eu não gerei, eu não sou mãe, só que é uma coisa que vem e passa. É uma coisa que vem na minha mente, não é uma coisa que me tortura, não é aquela coisa que me faz não querer fazer mais nada, não querer seguir em frente. Então Deus, Ele me deu forças, Ele me fez tirar forças de onde eu nem imaginei que eu teria. Então hoje eu sou uma pessoa que eu posso falar, olha, hoje eu sou curada. Eu sou uma pessoa que Deus me deu conforto, que Deus me deu consolo. E quem sabe, você também está passando por isso. Quantas mãezinhas já não perderam seus bebês? Quantas mulheres que até hoje tentam engravidar e quem sabe ainda não conseguiu? E aí eu sei que o desespero vem, que o desespero bate e talvez você não sabe o que fazer. Quem sabe você está tão triste, você entrou numa tristeza tão profunda, numa depressão e você não sabe como sair. Mas eu quero te falar que assim como Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Assim como Deus me curou e me confortou, Ele também pode te confortar. E se for a vontade de Deus e se for o querer de Deus sobre a sua vida, Ele ainda vai te permitir realizar esse sonho, realizar esse desejo de ser mãe, de gerar uma criança, de gerar um bebê. Mas assim como eu, entregue o controle da sua vida para Deus e fala, Senhor, que o Senhor me direcione em tudo. O Senhor tem um propósito em todas as coisas, então eu sei que o Senhor vai me permitir realizar meu sonho no momento certo. Quantas pessoas, quantas mulheres, inclusive na minha família, já teve uma pessoa que não podia engravidar e Deus permitiu que ela engravidasse. Então, a última palavra vem de Deus. E se for o desejo dele para a sua vida, se for o desejo do coração de Deus que você seja mãe, que você gere um bebê, pode ter certeza que Deus vai permitir você realizar esse sonho, que Deus vai permitir você realizar esse desejo no momento certo. E tenha certeza que quando isso acontecer, você vai saber que foi Deus que fez na sua vida. Você vai se sentir alegre, você vai se sentir feliz e leve. E talvez você esteja pensando, mas como que eu vou sair da onde eu estou? Eu não consigo esquecer, eu não consigo seguir em frente com a perda que eu tive, com a dor que eu tive, a dor que eu estou passando, eu não consigo mais ser eu mesma. Mas eu quero te dizer que Deus pode te restaurar, Deus pode te dar força, Deus pode te levantar. Aonde você estiver, o ponto de dor que você estiver sentindo, quem sabe aquela dor mais profunda, que nem o seu esposo não sabe, nem a sua família não sabe. Quem sabe muitas pessoas te olham por fora e vê que você está sorrindo, mas por dentro seu coração está chorando. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele pode te dar o conforto. Eu quero te dizer que Ele fez na minha vida e Ele pode fazer na sua vida também. Eu tenho certeza que se for o desejo de Deus e se for a vontade de Deus para minha vida, no momento certo Ele vai me fazer ser mãe. E eu sei que Ele tem o controle de todas as coisas.
Quem sabe eu não entendo ainda o porquê de eu ter passado por tudo isso, o propósito de tudo isso, mas eu sei que Deus tem um propósito em todas as coisas. E eu não quero entender, eu só quero entregar nas mãos de Deus, porque eu sei que quando nós descansamos em Deus, nós conseguimos ficar em paz, nós conseguimos seguir em frente. E se você me permitir, nessa noite eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração porque eu sei que o Espírito Santo ele pode te visitar aí onde você está. E não só para as mãezinhas que perderam seus filhos, mas também para você, que quem sabe está há tanto tempo tentando engravidar, quem sabe você já se frustrou tanto, quem sabe, assim como eu, você todas as vezes que faz um teste, que tem uma esperança que está grávida, e quando você chega lá e dá negativo, você sente aquela decepção, você sente aquela frustração, e quem sabe muitas das vezes passa na sua mente que você não é capaz, que você não pode gerar uma criança e isso te abate, isso te destrói por dentro. Mas eu quero te falar que hoje Deus quer te curar, assim como Ele me curou, Ele quer te curar. Ele quer entrar dentro do seu coração e tirar todas as amarguras, Ele quer tirar todas as tristezas, Ele quer te dar força, Ele quer renovar as suas forças, renovar os seus sonhos. Então eu quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos e a orar juntamente comigo, porque eu tenho certeza que Deus vai te visitar e que a sua vida não vai ser mais a mesma. Você não vai ser mais a mesma mulher que se sente frustrada, que se sente incapaz. Você vai ser uma mulher transformada, uma mulher feliz, uma mulher plena e uma mulher que vai viver tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Pai, eu te peço neste momento, visita, Senhor, a cada uma dessas mulheres, Pai, que estão vendo esse vídeo, a cada uma, Papai querido, que quem sabe passou por um processo tão doloroso, que perdeu o seu filho, quem sabe não foi no primeiro mês de gestação assim como eu, mas talvez quando o nenenzinho já tinha nascido, ou quando a gestação já estava mais avançada. Deus, eu não consigo nem imaginar o tamanho da dor que elas estão passando, mas eu sei que o Senhor é especialista em curar a dor por mais profunda que ela seja. Eu sei que o Senhor é especialista em tirar a pessoa da depressão, da amargura, do lugar que ela se encontra nesse momento. Eu te peço, Espírito Santo, que você encontre a cada uma dessas pessoas nesse momento, vá de encontro com o coração delas, passe o teu bálsamo sobre o coração dela, sobre a vida delas. Espírito Santo, que você possa abraçá-las por mim nesse momento, que o Senhor possa, Papai querido, mudar a vida e a história delas a partir de hoje. Pai, que elas possam ser completamente felizes, que elas possam ser curadas da dor que elas estão passando. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que o Senhor pode mudar, Papai querido, a história de cada uma delas. E que o Senhor possa, Senhor, acalmar o coração daquelas que ainda estão, Papai, tentando engravidar e até hoje não conseguiram. Que o Senhor possa tirar toda a ansiedade, que o Senhor possa tirar, Papai, todo o desespero, que o Senhor possa, Papai querido, dar forças para elas, Pai, e que o Senhor possa renovar, Senhor, os sonhos delas neste momento. Ajude elas, Pai, a descansarem em Ti, assim como eu descansei. Pai, eu também te peço nesse momento pelos paizinhos, Pai, que também assim, Papai querido, como as mulheres passaram por esse processo de dor, por esse processo de perda, Pai, e não sabe, quem sabe como lidar com a situação. Eu te peço que o Senhor vá de encontro ao coração deles, que o Senhor acalme, que o Senhor tire toda a dor, Pai, que o Senhor dê o conforto necessário. O Senhor é o Deus, Papai querido, que conhece as nossas dores, Pai, ainda que nós não falamos para ninguém, o Senhor conhece o profundo do nosso coração. Então eu te peço neste momento, Pai, Espírito Santo, acalme o coração desse pai, acalme o coração dessa mãe, Pai, e ajude eles, Papai querido, a sair, Senhor, do local de dor, do local de tristeza e a passar por esse processo, Pai. Ajude, Papai querido, eles a serem curados, Pai. É o que eu te peço, Papai, neste momento, Papai, que o Senhor esteja com cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, compartilhar com aquela pessoa que você sabe que está precisando, que quem sabe está passando por esse processo de dor, por esse processo de perda. Quem sabe você não sabe nem o que falar para essa pessoa, que palavra de consolo dar para ela. Mas compartilhe esse vídeo com ela, que eu tenho certeza que Deus vai falar no coração dela.
que Deus vai tirar toda a dor, que Deus vai tirar toda a tristeza. E não se esqueça também de ativar o sininho de notificações. Um abraço, que Deus te abençoe e que Deus te conforte.